Olá, Nuski, tudo bem? O tema desta aula é Conflitos no continente europeu. Vamos à aula? Olha só, você sabia que os países que estão localizados na porção leste da Europa sofreram no decorrer de sua história muitas invasões e redefinições de fronteiras? Pois é, durante algum tempo pertenceram a um ou vários impérios da região: o austro-húngaro, o russo czarista, o otomano e o reich alemão. Sem esquecer também do período de dominação soviética. Uma história de ocupação tão intensa, aliada a uma grande diversidade étnica, tornou essa região palco de muitos conflitos, cuja principal característica é o desejo de independência e de separatismo, com a criação de um Estado autônomo no qual haja o fortalecimento da nação. A diversidade de grupos étnicos coexistindo em um mesmo território pode originar momentos separatistas que levam à fragmentação do Estado. Foi o que aconteceu após o fim do socialismo no leste europeu, a exemplo da região dos Balcãs. Desmembramento e fim da Iugoslávia. No final da Segunda Guerra Mundial, sob o governo do Marechal Tito, o país adotou um sistema socialista, porém, com certa autonomia em relação à União Soviética. Em 1991, a Croácia e a Eslovênia, as duas repúblicas mais ricas e culturalmente ligadas ao Ocidente, declararam-se independentes, logo seguidas pela Macedônia. Em 1992, a Bósnia e a Herzegovina também decidiram pela separação. Contudo, a população dessa república refletia a diversidade étnico-religiosa da Iugoslávia: 44% de muçulmanos, 36% de sérvios e 20% de croatas. Havia ainda o desejo dos muçulmanos da Bósnia de se tornar um Estado, a exemplo da iniciativa bem-sucedida de independência da Croácia e da Eslovênia. O conflito se desenvolveu pelo apoio que o governo iugoslavo, de maioria sérvia, deu aos sérvios da Bósnia, contrários ao plano separatista da República. Sob o comando de Slobodan Milošević, então presidente da Iugoslávia, o conflito transformou-se numa das guerras mais violentas da história, a Guerra da Bósnia, que durou de 1992 a 1995. Milošević promoveu uma limpeza étnica, eliminando todos os não-sérvios, tendo os muçulmanos como suas maiores vítimas. A Guerra da Bósnia terminou com um acordo de paz que dividiu o país em uma federação muçulmano-croata e uma república sérvia. Em março de 1999, outro conflito eclodiu no antigo território da Iugoslávia, quando a região do Kosovo, com a população majoritariamente albanesa, foi bombardeada, causando a morte de 1.200 civis. Cerca de 1 milhão de kosovares abandonaram a região, formando uma legião de refugiados. Um governo provisório da ONU assumiu o controle da região e estruturou um acordo de paz. Cerca de 800 mil refugiados voltaram para Kosovo e encontraram as mesquitas na região muçulmana bastante destruídas. Temendo retaliações, os cerca de 200 mil sérvios que estavam ocupando a região se transferiram para outras localidades. Foi a vez da retaliação dos kosovares de origem albanesa que destruíram edificações sérvias, como igrejas e mosteiros. No início de 2003, depois de firmado um acordo entre sérvios e montenegros, a Iugoslávia deixou de existir. Com a perda de quase metade de seu território após a independência de 4 de suas ex-repúblicas, o que sobrou passou a ser administrado por representantes desses dois povos, tendo sido criado um novo país, a Sérvia e Montenegro. Em 2008, outra grande modificação ocorreu na região. A província de Kosovo declarou-se independente de forma unilateral da Sérvia. Os Estados Unidos e a Austrália foram os primeiros países a reconhecer a sua independência.
Em 2014, 109 países haviam reconhecido Kosovo como um país, incluindo os membros da União Europeia e de todos os seus vizinhos, exceto a Sérvia, o Reino Unido e a Irlanda. Não são apenas os países do leste europeu que enfrentaram ou enfrentam problemas internos. Na porção ocidental também existem movimentos separatistas. Entretanto, nessa parte da Europa, as nações constituíram-se como Estado com a definição de suas fronteiras há muito mais tempo. O Reino Unido é formado por 4 unidades políticas e territoriais: a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda, além de várias possessões espalhadas pelo mundo, herança do processo de colonização desde os séculos XVI e XVII. Apesar de cada uma dessas 4 unidades ter uma capital, a cidade de Londres, na Inglaterra, é considerada a capital comum do Reino Unido. Localizado no arquipélago britânico, o Reino Unido é constituído por 2 ilhas principais e algumas menores. A ilha maior, Grã-Bretanha, compreende Inglaterra, Escócia e País de Gales. E a outra, a ilha da Irlanda, compreende a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. A República da Irlanda, que ocupa a maior parte das terras da ilha da Irlanda, tornou-se independente do Reino Unido em 1949. Cerca de 90% da sua população processa a religião católica. Uma pequena parte das terras do país é utilizada para a agricultura e grande parte para a pecuária. Dublin, a capital da República da Irlanda, por sua vez, integra uma região mais industrializada. A Irlanda do Norte é uma área de conflito cuja origem remonta à metade do século XV, quando a República, dirigida por Oliver Cromwell, ocorreu grande perseguição aos católicos. Suas terras foram confiscadas e passaram às mãos de protestantes recém-chegados, os ingleses e os escoceses. Atualmente, essa pequena porção da ilha tem a maior parte da sua população composta por descendentes dos colonizadores ingleses e escoceses que professam a religião protestante. Os conflitos perduram desde a posse do território, quando coube à comunidade protestante uma porção maior de terras, em detrimento à comunidade católica, que recebeu terras áridas. Desde então, se verifica a ocorrência de 2 correntes políticas no mesmo território. Os republicanos, em menor número, são católicos e querem a independência do Reino Unido. Em muitos momentos, o exército republicano irlandês, IRA, que reivindica a independência da Irlanda do Norte, usou a violência contra os civis para alcançar seus objetivos. O alvo desse grupo sempre foram os protestantes e autoridades britânicas. Na década de 1990, o governo britânico e o partido Sinn Féin, braço político do IRA, fizeram acordos e negociações com o objetivo de resgatar a paz entre protestantes e católicos. Contudo, foi apenas a partir de 1998 que o IRA declarou oficialmente o cessar-fogo, comprometendo-se à não violência. Com isso, o Prêmio Nobel da Paz de 1998 foi para os negociadores desse acordo. O processo de paz vem possibilitando negociações por meio das quais o Reino Unido tem concedido à Irlanda do Norte mais autonomia política e econômica. Em 2005, o IRA anunciou o abandono da luta armada, declarando que seu arsenal bélico havia sido destruído. Em 2007, uma aliança de antigos rivais nacionalistas e unionistas assumiu o governo da Irlanda do Norte. Os primeiros são católicos e defendem a incorporação da Irlanda à vizinha República da Irlanda. Os unionistas são protestantes e defendem a ideia de que a Irlanda do Norte deveria continuar integrando a Grã-Bretanha.
A Escócia, outra unidade política do Reino Unido, também tem discutido sobre a própria independência. Em 2014, foi organizado um plebiscito a respeito da separação do Reino Unido. 55% dos eleitores votaram contra a independência, temendo consequências como deixar o país de fora de organizações como a União Europeia e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, além do possível êxodo de empresas e investimentos provocados pela incerteza de um novo governo e uma nova moeda. Lembrando que o Reino Unido se desligou da União Europeia no ano de 2020. Você sabia que a Espanha também enfrenta questões separatistas de alguns povos? Pois é, o povo basco, ao norte, e os catalães, no nordeste do país. Ambos desejam formar um Estado independente. O País Basco seria formado por parte do território da Espanha. Em 1959, foi criado o Euskadi ta Askatasuna, ETA, que na língua basca significa pátria basca e liberdade. Inicialmente, a finalidade do ETA era manter a língua, os costumes e as tradições culturais bascas. A partir de 1966, porém, esse grupo passou a utilizar métodos violentos de atuação, como sequestros de personalidades políticas e explosões de carros-bombas, para forçar a formação de um Estado independente. No início de 1990, ocorreu a prisão de vários dirigentes do movimento e uma grande reprovação popular aos atos violentos. Em 2005, o ETA anunciou o fim dos ataques contra os membros dos partidos políticos espanhóis e, em outubro de 2011, militantes declararam o fim definitivo de suas atividades armadas.